Bem, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia nesse momento, em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver aqui os versos 1 a 7, que falam da grande infecção pela qual esse planeta passou, infelizmente, e que trouxe todas as mazelas e pandemias decorrentes depois disso. É a história triste, um dos capítulos mais tristes da Bíblia, Gênesis 3, a história do pecado, da queda do ser humano em pecado. Diz assim o texto de Moisés: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Realmente uma história triste, que vem logo depois do relato lindíssimo da criação, e mostra aqui como Satanás, o anjo Lúcifer, aquele que começou a rebelião no céu, acabou envolvendo os primeiros seres humanos nessa rebelião do pecado. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção nesse relato, entre tantas outras, né? Primeiro, essa foi a primeira experiência mediúnica da história, quando um anjo caído se vale de um ser criado, uma cobra, uma serpente nesse caso, e ao longo da história, ao longo dos milênios, ele tem usado outros instrumentos para enganar as pessoas, infelizmente. Ele usa então uma serpente para enganar Eva. E ele vem com uma conversa aqui toda sedutora, oferecendo duas coisas que eles não precisavam, porque já tinham em Deus. Na verdade, tinham uma posição honrada diante da criação, como homem e mulher, e tinham também o conhecimento necessário para ser felizes. Deus apenas os havia privado de ter o conhecimento do mal, do pecado, da maldade. Para quê que eles deveriam ter esse conhecimento, não é verdade? E foi esse conhecimento que Satanás lhes ofereceu. Os olhos foram abertos para o pecado, para a sensação de vazio, de finitude. Infelizmente, o que eles ganharam com isso realmente foi esse sentimento. O diabo vem e diz: vocês não vão morrer e serão como Deus. Esses dois pecados, essas duas mentiras, né, essas submentiras que compõem o pacote de mentiras satânicas iniciais, elas continuam até hoje. As pessoas acham que podem ser imortais sem Deus. Elas acham que podem viver desconectadas da fonte de vida. Isso é uma impossibilidade. A nossa vida é emprestada. Deus nos concedeu o fôlego de vida por ocasião da criação e nos concede para viver. Nós precisamos de Deus para viver. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus na nossa vida não temos vida. Essa é a verdade. E nós não precisamos ser Deus. Não é bom demais ser filhos do Criador, filhos de Deus, só que algumas filosofias tentam passar a ideia de que se você olhar para dentro de si, você vai encontrar ali a sua divindade, de que você pode evoluir espiritualmente para ser uma divindade. Isso é falso. Essa mentira é antiga. Na verdade, nós precisamos entender o que Jesus disse na parábola da figueira: sem mim nada podeis fazer. Desconectados da videira, da árvore, os ramos secam e morrem. O ser humano desconectado de Deus também seca e morre. Ele pode não morrer imediatamente, mas vai morrendo aos poucos. E alguns são verdadeiros zumbis humanos espirituais. Andam por aí como se tivessem vida, mas estão mortos espiritualmente. E por quê? Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesse planeta, escreveu lá em Eclesiastes 3, verso 14, que Deus nos fez com anseio pela eternidade. Deus nos criou com esse senso de finitude, de desconforto, para que nós pudéssemos buscar a solução. Só que temos que buscar a solução na fonte correta, temos que saciar essa sede na fonte correta. C.S. Lewis, aquele grande escritor ex-ateu, ele disse certa vez que existem necessidades e fontes para que essas necessidades sejam satisfeitas. Por exemplo, um patinho quer nadar, existe água para que ele possa nadar. Outro exemplo, um bezerro quer se alimentar, existe o leite para saciar suas necessidades nutricionais. Agora, se eu tiver em mim mesmo uma carência para a qual nada neste mundo traga satisfação, eu
posso entender com isso que fui criado para outro mundo. E não é verdade? É interessante quando a gente conhece pessoas que tiveram tudo na vida, daquelas coisas que são atribuídas à felicidade, como dinheiro, prazer, fama. E geralmente no fim da vida essas pessoas reconhecem que isso aí não as levou praticamente a nada. O próprio Salomão, que teve um grande poder, que teve tudo que esse mundo pode oferecer de prazer, poder e fama, chega ao fim da vida e escreve o seu livro Eclesiastes, que segundo alguns é o livro mais azedo da Bíblia, porque ele trata de verdades, joga a verdade na nossa cara, né? Salomão, já idoso, diz, olha, tudo isso que eu experimentei é vaidade, é fumaça, né? Se desvanece rapidamente. Portanto, somente quando nós encontramos de fato a Deus e temos uma experiência real com Ele, esse vazio que se chama eternidade pode ser preenchido, porque somente o eterno pode preencher um vazio eterno. Então, busque a Deus. Somente Deus pode descontaminar você dessas ideias estranhas que Satanás introduziu no planeta. Ideias de independência, ideias de que você pode viver sem ter vida, ideias de que você pode ser Deus sendo que você é criatura. Essas coisas não levam a nada, levam a grande frustração, na verdade. Você já percebeu que a atitude de um vírus é semelhante à de Satanás? Um vírus, para ter vida, entre aspas, precisa estar dentro de uma célula, ele precisa incubar uma célula, ter um hospedeiro. E uma vez dentro da célula, ele manipula a própria célula para que ela possa cumprir, ele usa o metabolismo celular para que ela possa cumprir suas vontades, digamos assim. Satanás faz a mesma coisa. Ele tenta dominar nossa mente, tenta dominar nossa vida, para depois usar-nos como instrumentos seus, infelizmente. Ele fez com Eva isso. Ele dominou primeiramente a mente de Eva e depois a usou como instrumento para levar Adão também à queda. Satanás é um grande manipulador. Deus é o grande libertador. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Em Deus há liberdade, na verdade há liberdade, em Satanás há escravidão. Satanás age como um vírus. Ele quer infectar a sua mente, quer infectar o seu coração, infectar a sua vida e seus pensamentos, para que depois use você como instrumento também de perdição, fazendo com que você se perca e outros também se percam. Ele quer contaminar as pessoas com esse vírus maldito chamado pecado. Agora, quais são os recursos bíblicos para a descontaminação desse vírus que é muito mais maligno do que o coronavírus? O vírus do pecado. Eu quero convidá-lo agora a ler Romanos capítulo 12, um texto muito interessante. Eu gosto de citar esse texto sempre que eu falo sobre, por exemplo, o controle da mídia, sobre como ter pensamentos puros no mundo impuro. Romanos 12, versos 1 e 2, diz o apóstolo Paulo o seguinte aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante a palavra aqui, racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo nos aconselha, nos admoesta a não permitir que o mundo formate nossos pensamentos, que esse planeta com ideias e ideologias tão distantes da verdade bíblica tome conta de nossos pensamentos. E como é que nós podemos impedir isso? Que nós deixemos que Deus renove nossos pensamentos. E para isso precisamos então ter contato com Deus, contato com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o maior descontaminador de pecado que existe. Deus deixou a Bíblia para que nós possamos ter conhecimento da sua verdade purificadora. Mais do que isso, Deus deixou a Bíblia para que possamos encontrar Jesus, que é o centro das Escrituras. Ele disse certa vez aos fariseus, vocês examinam as Escrituras porque pensam que elas têm a vida eterna, e de fato têm, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. A Bíblia existe para nos levar a Jesus. E quando vamos a Cristo, aí sim, a verdade que é Jesus nos liberta, nos descontamina, nos purifica. Outro texto importante é Filipenses capítulo 4, verso 8. Você conhece bem esse texto? Eu costumo até chamá-lo de antivírus mental. Ali Paulo diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Eu pergunto, nesses tempos de quarentena, como você tem ocupado seu tempo? Eu conheço pessoas que estão aí fazendo maratonas de séries, eu conheço pessoas que estão assistindo filme atrás de filme, e não creio que seja essa, talvez,
Talvez não, com certeza não é essa a melhor forma de gastarmos o nosso tempo. O melhor jeito de empregarmos o nosso tempo, dedicarmos o nosso tempo, é crescendo, é nos edificando. E isso se faz com bons livros, isso se faz com bons relacionamentos, bons diálogos, conversas em família, quem sabe restaurando o culto familiar aí na sua casa. Agora que você está mais próximo da família, quem sabe não seja um momento bom para resgatar isso aí. Reunir-se ali, quem sabe no começo da noite ou pela manhã, fazer um culto a Deus, cantar louvores, ler um trecho da Bíblia juntos, orar juntos. Isso é muito importante. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são deste mundo, na mundanidade deste mundo. Assim nós estaremos realmente formatando nossa mente para ser a mente de Cristo, semelhante à mente de Cristo, ter os mesmos sentimentos que Cristo teve. Pergunto, o que você está fazendo nesse tempo de quarentena? Como está empregando seu tempo? E quero saber mais, o que você fará daqui para frente? Tome tempo para ler a palavra de Deus, quem sabe participar do projeto Reavivados por Sua Palavra, uma bênção para a igreja isso. Todos os dias ler um capítulo da Bíblia, demoradamente, meditando nele, orando depois, pedindo que Deus incorpore em sua vida os princípios que foram ali estudados e entendidos. É importante que nós façamos a nossa parte. Deus vem com o poder descontaminador, mas eu preciso querer o remédio, eu preciso tomar esse remédio. De nada adiantaria Jesus ter morrido na cruz se eu não aceitasse o seu sacrifício por mim. De nada adiantaria eu viver nos tempos do dilúvio, ver uma arca gigantesca ali com porta aberta e não entrar pela porta da arca. Então não basta eu viver apenas de intenções, eu preciso realmente tomar a minha decisão, eu preciso dar o meu passo, um passo após o outro, e o primeiro deles é em busca, é na direção de Deus, por meio dos recursos que Ele deixou, a Bíblia Sagrada, a oração, a comunhão com Ele, a amizade com Ele. E assim você poderá ser descontaminado desse vírus maldito chamado pecado. E outro texto que eu quero ler com vocês aqui, se você tem a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir comigo nesse texto de Tito, mais um livro, uma carta de Paulo, né? Tito capítulo 2, versos 11 a 13. Eu gosto muito desse texto porque ele fala da nossa grande esperança e fala mais, como devemos viver enquanto aguardamos essa grande esperança. Lê comigo, aqui nos versos 11 a 13, Tito capítulo 2, versos 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja como a graça é inclusiva. Deus proveu para toda a humanidade, não quer dizer que todos a aceitem, infelizmente, mas a graça está disponível a todo ser humano. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça é que nos habilita a renegar o pecado, a graça de Deus, o poder de Deus nos habilitam para nos livrar desse vírus que infecta a humanidade, o pecado. E diz que, uma vez perdoados, justificados, nós temos que viver em santidade. E o que envolve essa vida de santidade? Olha só, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sensata, justa e piedosamente. O que é uma vida sensata? Guiada pelo senso, pela mente, pela razão, o culto racional, como diz Paulo. Não permitir que os sentimentos, que os instintos nos governem, mas sim a razão, o bom senso. Viver sensata, justa e piedosamente. O que é uma vida justa? Nenhum ser humano é justo por si só. Nós já nascemos em pecado. Nós temos uma condição pecaminosa, mas Cristo nos justifica. Portanto, somos considerados justos nele. Viver em Cristo é ter uma vida justa. E piedosamente. O que é uma vida piedosa? Santa, uma vida consagrada. Ímpio é aquele que vive longe de Deus, vive em pecado. Pio ou santo é aquele que vive separado para Deus, uma vida consagrada. Então o que Deus espera de nós, que fomos justificados, perdoados, limpos pelo seu sangue, que nós prossigamos nessa experiência, que nós continuemos uma vida de justiça, uma vida de sensatez, uma vida de piedosa, uma vida de santidade, de consagração. Não basta ir a Jesus uma vez, precisamos permanecer nele, precisamos permanecer conectados à videira e assim chegaremos realmente ao nosso grande objetivo. Qual é? O texto diz mais aqui, veja só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
Esse é o nosso grande objetivo. Enquanto aguardamos a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, note que Paulo aqui reforça a ideia, a crença de que Jesus é Deus. Enquanto aguardamos a vinda dele para solucionar definitivamente nossos problemas, nós temos que viver desse jeito, sensatamente, piedosamente, justamente. Viver em Cristo para ter tudo isso em nossa vida. Viver ativamente, né? As parábolas que Jesus contou após o Mateus 24, das virgens, daqueles funcionários que receberam talentos, uns empregaram, fizeram com que se multiplicassem, o outro escondeu com medo. Nós temos que ter uma vida ativa, uma vida com as nossas lâmpadas cheias de azeite, com plenitude do Espírito. Se nós vivermos assim, nós estaremos preparados para receber Jesus em sua segunda vinda. E quando Jesus voltar, aí sim estaremos definitivamente descontaminados do vírus do pecado. Nós iremos para o céu com um corpo glorioso, revestido de incorruptibilidade, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, revestido da imortalidade, para nunca mais sofrermos aí as mazelas das doenças, da dor, da depressão, da morte e das lágrimas. As lágrimas serão enxutas, na verdade, por Jesus. Será realmente um dia memorável. Enquanto estamos nesse mundo de pecado, vamos usar os elementos descontaminantes que Jesus deixou à nossa disposição. A Bíblia Sagrada, a oração, a comunhão com Ele. Sabe, eu me lembro que anos atrás, quando minha esposa fez uma pós-graduação aí, na FAD Minas, foram momentos muito felizes, nós íamos em família sempre que ela precisava receber algumas aulas aí. Numa dessas viagens, a minha filha do meio, a Marcela, que ainda era bem pequena, bebezinha ainda, estava ali no carro, desenhando, brincando com algumas coisas, e era um trecho bastante sinuoso, havia muitas curvas quando estávamos nos aproximando aí de Lavras. E minha esposa dizia assim para minha filha: filha, não fica olhando para baixo, você vai ficar enjoada, você vai passar mal, olhe para fora, olhe para o alto. E a minha filha insistia em olhar para baixo, desenhar, brincar com os brinquedos que ela estava levando ali no carro. E a minha esposa repetia: filha, olhe para fora, olhe para o alto, ou você vai passar mal, você vai ficar enjoada. Não deu outra. Em algum momento da viagem tivemos que parar o carro para minha filha aliviar o estômago. E eu fiquei pensando, depois dessa experiência, sobre nossa caminhada aqui neste mundo. Esse mundo, essa vida é cheia de curvas, é cheia de obstáculos. Mas se nós ficarmos olhando só para este mundo, para as coisas deste mundo, só para notícias ruins, só tendo contato com o lixo desse planeta, só tendo contato com essas produções meramente humanas, nós também ficaremos enjoados. Nós também chegaremos a um ponto do caminho que estaremos cansados, enfatuados. Nós precisamos olhar mais para o alto, para fora, expandir nossa visão. Nós precisamos pensar mais nas coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo também. Nós precisamos olhar para cima. É de lá que vem a nossa esperança. Olhe menos para o mundo e mais para o céu. Olhe menos para os contaminantes desse planeta e mais para Jesus, que é puro e pode nos dar pureza. Eu tenho certeza, se nas curvas da vida você estiver olhando para o céu, será mais fácil atravessar este mundo difícil. Eu tenho certeza que nessa viagem chamada vida, se você estiver com os olhos em Jesus, será muito mais fácil e prazeroso atravessar essas curvas, essas dificuldades pelo caminho. Eu espero que você tenha entendido que realmente precisamos passar por uma descontaminação e que isso só é possível se nós estivermos ligados a Cristo, Ele que é puro e nos dá a sua pureza, nos purifica, nos muda o coração e os pensamentos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a Bíblia seja o seu guia nessa caminhada difícil e que logo possamos todos juntos realizar nosso sonho de ver Jesus nas nuvens dos céus, que nós possamos pregar o Evangelho enquanto aguardamos a vinda dele. Naquele dia, todos os nossos sonhos serão realidade e nunca mais teremos vírus a nos incomodar, nos atrapalhar e nos trazer sofrimento. Vamos orar? Bom Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelas promessas que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado porque Tu és um Deus bondoso, perdoador e que tens planos especiais para a nossa vida. Pedimos, ó Pai, que Tu abençoes a FAD Minas, os alunos, os professores, os funcionários, todos que estão ligados a essa instituição e todos que nos acompanham nesse momento por meio dessa transmissão. Que o Teu Santo Espírito esteja em nossa vida, purificando o nosso coração e os nossos pensamentos, é o que te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você e que Deus o acompanhe na jornada da vida.